Antes de mergulhar na história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E no final, avalie a história de 0 a 10. Agora, prepare-se e aproveite. O Grand Meridian Hotel se erguia como um monumento de vidro contra o horizonte de Los Angeles, suas 1000 janelas refletindo o crepúsculo em tons de âmbar e rosa. Lá dentro, a festa anual da indústria de tecnologia estava em seu auge. Taças de cristal tilintavam. Risadas ecoavam pelos corredores de mármore. E em algum lugar um quarteto de cordas tocava algo elegante e completamente esquecível. Madison Cole estava perto da fonte de champanhe, puxando discretamente a barra do vestido de coquetel, perguntando-se pela 100ª vez por que tinha aceitado ir. Ela não foi feita para esse tipo de evento. Dê a ela uma planilha ou um bug de software para corrigir e ela enfrentava sem medo. Mas coloque-a de salto alto em uma sala cheia de executivos e ela se sentia como uma impostora brincando de se encaixar. Você está com a cara de quem está planejando uma rota de fuga, disse uma voz ao seu lado. Madison se virou e encontrou sua colega Jennifer sorrindo com uma taça de vinho em cada mão. Relaxa, é só uma festa, disse Jennifer, oferecendo uma das taças. Madison aceitou com um sorriso tenso. Só uma festa, claro. Exceto que seu namorado, Tyler, deveria ter chegado a 1 hora e nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Típico. Jennifer se inclinou com um ar conspiratório. Ouvi dizer que o Carter Hastings está aqui esta noite. O estômago de Madison deu um salto involuntário ao ouvir o nome. Carter Hastings, CEO da Hastings Technologies, o chefe do chefe dela. O homem cujo olhar frio e afiado parecia atravessar relatórios trimestrais como uma lâmina cirúrgica. Ela o tinha encontrado apenas 2 vezes, rápidas, formais, e nas 2 sentiu-se como um rato sendo observado por um falcão. Por que eu me importaria? Murmurou Madison, tomando um gole generoso de vinho. Jennifer riu. Porque toda mulher neste prédio se importa. Você já viu ele? Aquele homem consegue transformar uma apresentação de negócios em pura tensão, digamos, elétrica. Madison revirou os olhos, mas não pôde negar. Carter Hastings era absurdamente atraente, daquele jeito inacessível de homem bilionário. Cabelos escuros sempre impecáveis, queixo que parecia esculpido em vidro, olhos da cor de uma tempestade de inverno e completamente fora do alcance dela. Não que isso importasse. Ela tinha o Tyler, mais ou menos, se ele ao menos aparecesse. O celular vibrou finalmente. Madison olhou a tela e seu coração afundou. A mensagem de Tyler era curta e irritante. Não vou conseguir. Coisa de trabalho. Desculpa, amor. Madison ficou olhando para aquelas palavras, o maxilar travado. Coisa de trabalho? Ele era designer freelancer e trabalhava do sofá. Que tipo de coisa de trabalho ele poderia ter às 9 da noite de um sábado? Guardou o telefone na bolsa, o peito queimando entre raiva e humilhação. Jennifer notou a mudança no olhar dela. Deixa eu adivinhar. Tyler deu o bolo. Madison não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Jennifer suspirou. Mad, você merece bem mais do que um cara que te trata como opção. Talvez merecesse mesmo. Mas, naquele momento, tudo o que Madison queria era sobreviver àquela noite, voltar para o quarto do hotel e fingir que nada daquilo tinha acontecido. A gala tinha sido organizada como parte de uma conferência de tecnologia de 3 dias e a maioria dos participantes de fora da cidade, incluindo Madison, havia recebido acomodações no luxuoso Grand Meridian. Era um dos benefícios de trabalhar para uma empresa tão bem-sucedida quanto a Hastings Technologies, mesmo que ela fosse apenas uma engenheira de software de nível médio, perdida em algum ponto do organograma. Por volta das 11 da noite, Madison já tinha tido o suficiente. Ela escapou discretamente do salão principal, os saltos ecoando sobre o piso polido enquanto seguia em direção aos elevadores.
O saguão do hotel estava mais silencioso agora. Alguns poucos hóspedes ainda conversavam, as vozes arrastadas e suaves, embaladas por bebidas caras. Madison apertou o botão do 20º andar e se recostou na parede do elevador, fechando os olhos por um instante. Estava cansada. Cansada de fingir interesse em conversas vazias. Cansada de esperar que Tyler demonstrasse algum cuidado. Cansada de se sentir invisível. Quando o elevador soou com Jim, ela saiu para o corredor fracamente iluminado e começou a caminhar em direção ao quarto. 2047. Já tinha o número decorado, mas em seu estado sonolento e levemente tonto, o corredor parecia mais longo do que antes. Ela puxou o cartão-chave da bolsa, deslizou na fechadura e ouviu o clique satisfatório do destravamento. O quarto estava escuro. Completamente escuro. Madison franziu o senho. Não se lembrava de ter apagado todas as luzes. Talvez a equipe de limpeza tivesse passado por ali. Entrou devagar, deixando a porta se fechar atrás dela, e tateou a parede em busca do interruptor. Mas antes que o encontrasse, ouviu algo. Uma respiração baixa, lenta, adormecida. O coração de Madison disparou, subindo até a garganta. Alguém estava no quarto. Ela ficou imóvel, o som do próprio pulso ecoando em seus ouvidos. Então lembrou-se. Tyler. Só podia ser ele. Talvez tivesse conseguido um cartão extra na recepção e decidido surpreendê-la. Um alívio percorreu seu corpo, mas logo deu lugar a uma pontada de irritação. Então agora ele aparecia? Madison soltou um pequeno suspiro, tirou os sapatos de salto e, apesar de tudo, um sorriso surgiu em seus lábios. Tudo bem. Se ele queria fazer uma surpresa, ela podia entrar no jogo. A figura sobre a cama se moveu levemente, os lençóis farfalhando. Aos poucos, seus olhos se acostumaram à escuridão, o contorno largo dos ombros, o corpo virado de lado, adormecido. Seu pulso acelerou, mas dessa vez não era medo. Era outra coisa, algo mais intenso. Ela atravessou o quarto em passos leves, os pés descalços afundando no tapete macio. Quando chegou ao lado da cama, hesitou por um instante. E então se inclinou, os dedos roçando o ombro do homem enquanto encontravam os botões da camisa. "Demorou, hein?" sussurrou num tom brincalhão, quase cúmplice. O homem se mexeu, mas não acordou. Madison sorriu, começando a desabotoar a camisa, um botão de cada vez. Os dedos se moviam devagar, precisos, soltando o tecido com pequenos cliques. 1, 2, 3. A camisa se abriu, revelando a pele quente e firme sob o toque dela. Madison se aproximou, a respiração presa ao desfazer o quarto botão. Seus dedos roçaram o peito dele, sentindo o batimento firme, constante. Era ousado, mais do que ela costumava ser. Mas o vinho, a raiva e o cansaço haviam libertado algo dentro dela. Pela primeira vez, ela não seria a mulher paciente que esperava por migalhas de atenção. Naquela noite, Madison decidiu tomar o que era dela. Os dedos de Madison encontraram o 5º botão, e então o homem se moveu. A mão dele subiu num reflexo, segurando o pulso dela com firmeza, mas sem machucar. Madison arfou, o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. "Quem diabos é você?" A voz era grave, rouca de sono e completamente desconhecida. O sangue de Madison gelou. Aquela não era a voz de Tyler. O homem se sentou de repente e, na luz fraca que escapava pelas cortinas, ela viu o rosto dele. Maçãs do rosto marcadas, mandíbula forte, olhos que brilhavam como aço polido mesmo na penumbra. Carter Hastings. "Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!" Madison tropeçou para trás, levando a mão à boca. "Eu..." tentou dizer, a voz falhando. "Eu achei que..." O olhar de Carter percorreu-a de cima a baixo. O rosto corado, o cabelo bagunçado, o vestido torto após a confusão. A expressão dele era impossível de decifrar. Mas havia algo nos olhos,
algo escuro, afiado, perigoso. Você achou o quê? Perguntou ele, a voz baixa, controlada, cortante. A mente de Madison virou um caos de pânico e vergonha. Queria sumir, evaporar, nunca mais ser vista. Eu achei que era o meu quarto. Ela disparou, ofegante. Me desculpa, eu não. Ela se virou e correu para a porta, as mãos tremendo enquanto tentava girar a maçaneta. Mas antes que conseguisse sair, a voz dele a paralisou. Madison. Ela congelou. Ele sabia o nome dela. Virou-se devagar. Carter estava de pé agora, a camisa ainda aberta, o olhar indecifrável. Isso vai tornar a segunda-feira interessante, disse ele com calma. Madison não dormiu. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Carter Hastings, o modo como os olhos dele haviam se fixado nos dela na escuridão, a forma como sua voz envolvera o nome dela, como uma promessa ou uma ameaça. Passou o resto da noite andando de um lado para o outro em seu verdadeiro quarto, o 257. Não o 2047. Revivendo o desastre em um looping torturante. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas cortinas, já estava convencida. Sua carreira tinha acabado. Ela tinha atacado o CEO da empresa. Bom, não exatamente atacado, mas com certeza violado umas 17 regras de conduta profissional. Ele podia demiti-la, processá-la, ou pior, contar a todos o que ela havia feito. O celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem de Jennifer. Café no saguão, você parecia acabada ontem. Madison quase riu. Acabada, nem começava a descrever, mas ela precisava conversar com alguém antes de perder a sanidade. Digitou um rápido sim e arrastou-se até o chuveiro. 20 minutos depois, estava sentada em frente a Jennifer no café do hotel, segurando uma xícara de café que tinha gosto de arrependimento. Ok, conta tudo, disse Jennifer, inclinando-se com olhos curiosos. Você sumiu ontem sem se despedir. Aconteceu algo com o Tyler? As mãos de Madison apertaram a caneca. Tyler nem apareceu. O rosto de Jennifer se contraiu. Mad, sinto muito. Aquele cara é um... Eu desabotoei a camisa do Carter Hastings. Madison soltou de repente. As palavras pairaram no ar como uma granada sem pino. A boca de Jennifer se abriu, e então ela começou a rir. Não uma risadinha educada, mas uma gargalhada verdadeira, daquelas que fazem as lágrimas escorrerem e as pessoas ao redor olharem. Não tem graça, Madison sibilou, o rosto em chamas. Ai, meu Deus, isso é hilário! Jennifer ofegava entre risadas, enxugando as lágrimas dos olhos. Como? Por quê? O quê? Madison contou tudo. O quarto errado, a escuridão, o momento da terrível descoberta. Quando terminou, Jennifer já tinha parado de rir, mas o brilho divertido em seus olhos permanecia. Então, deixa eu ver se entendi direito, disse Jennifer pausadamente. Você achou que estava seduzindo o seu namorado medíocre, mas, na verdade, acabou passando a mão no bilionário mais cobiçado da Califórnia? Não teve graça, Jen. Repetiu Madison, embora até ela mesma soubesse o quanto aquilo soava absurdo. Jennifer se recostou na cadeira, balançando a cabeça maravilhada. E o que ele disse? Quando você percebeu tudo? Madison engoliu em seco. Disse que seria uma segunda-feira interessante. As palavras voltaram à mente dela como uma maré gelada. Segunda-feira. Amanhã. Ela teria que encará-lo, trabalhar no mesmo prédio, respirar o mesmo ar. Talvez pudesse pedir demissão, mudar de estado, trocar de nome. Você está entrando em pânico, disse Jennifer, lendo a expressão da amiga. Parágrafo. Pode ser que não seja tão ruim quanto parece. Madison lançou-lhe um olhar vazio. Jen, eu abri a camisa dele. No quarto dele, no escuro. Ele provavelmente acha que eu sou uma perseguidora louca.
Jennifer pensou por um instante, depois disse lentamente, com um sorriso travesso se formando no rosto. Ou ele acha que você é ousada, confiante, sexy. Madison quase engasgou com o café. Está maluca? Não teve nada de sexy, foi horrível. Mas ele não ficou horrorizado. Jennifer retrucou. Você mesma disse que ele estava calmo, controlado. Se estivesse com raiva ou desconfortável, teria dito algo na hora. Mas não. Ele só falou que seria interessante. Madison queria discordar, mas não conseguiu. Carter realmente havia sido perturbadoramente tranquilo, sem gritos, sem indignação, apenas aquele olhar firme, indecifrável, e aquelas 5 palavras. O que ele quis dizer com aquilo? Ela passou o resto do domingo trancada no quarto, evitando os eventos da conferência e checando o e-mail de trabalho a cada 10 minutos, esperando uma notificação de demissão. Mas nada veio. Nenhum aviso do RH. Nenhuma reprimenda formal. Apenas silêncio. Na manhã de segunda-feira, Madison se sentia como se estivesse caminhando para o próprio julgamento. O prédio da Hastings Technologies. Uma torre elegante de vidro e aço no centro de Los Angeles, sempre a enchera de orgulho. Mas naquele dia, parecia uma prisão. Ela manteve a cabeça baixa no elevador até o 7º andar, onde ficava o departamento de desenvolvimento de software. Seu cubículo ficava num canto isolado, o que sempre fora uma bênção. Hoje era apenas um esconderijo. Tinha acabado de abrir o notebook quando o celular vibrou. Um novo e-mail. De Carter Hastings. O coração de Madison quase parou. Com os dedos trêmulos, ela clicou para abrir. Senhorita Cole, por favor, venha ao meu escritório às 10 horas. CH. Era só isso, sem explicação, sem contexto, apenas uma convocação. Madison ficou olhando para a tela, o som do próprio coração abafando tudo ao redor. Era o fim. Ele ia demiti-la pessoalmente. Talvez quisesse vê-la suar antes. Às 9h55, ela estava diante da porta da suíte executiva, as mãos suadas, o estômago em nós. A assistente de Carter, uma mulher de olhar afiado chamada Helen, levantou os olhos da mesa. Senhora. Cole Madison assentiu sem conseguir falar. Pode entrar. Ele está esperando por você. A porta do escritório de Carter era pesada e imponente, feita de madeira escura que, sem dúvida, valia mais do que o carro de Madison. Ela bateu uma vez, de leve. Entre! Madison empurrou a porta e deu um passo para dentro. O escritório era enorme. Janelas do chão ao teto revelavam a vista da cidade, e cada detalhe da mobília exalava luxo. Linhas limpas, couro caro, poder em cada centímetro. Atrás de uma mesa imensa estava Carter Hastings, o retrato vivo de um CEO bilionário, terno grafite ajustado como uma segunda pele, postura impecável, olhar concentrado no monitor à sua frente. Madison ficou parada junto à porta, sem saber se devia sentar, falar ou sair correndo. Finalmente Carter levantou o olhar. Seus olhos encontraram os dela e Madison sentiu o ar sumir dos pulmões. Feche a porta, disse ele em voz baixa. Ela obedeceu, com as mãos trêmulas. Sente-se. Madison se sentou. Carter recostou-se na cadeira, analisando-a com a mesma expressão indecifrável da noite de sábado. O silêncio se estendeu entre eles, denso, sufocante. Eu devo a você um pedido de desculpas, Madison disse de repente. O que aconteceu foi totalmente inapropriado. Achei que você pensasse que era o seu quarto, interrompeu Carter, calmo. Sim, eu sei, respondeu ela piscando. Você não está bravo? Carter inclinou levemente a cabeça, como se ponderasse a pergunta. Deveria estar. Eu desabotoei a sua camisa, disse Madison, a voz subindo num misto de pavor e incredulidade. Sem permissão. No escuro. Ousado, completou ele, com naturalidade. Madison congelou. Aquela era exatamente a palavra que Jennifer usara. Não vou demiti-la, senhorita. Cole, continuou Carter, com um tom absurdamente sereno.
O que aconteceu foi um erro divertido, mas ainda assim um erro. Divertido. Ele achava divertido. Madison não sabia se ficava aliviada ou insultada. No entanto, Carter disse, e o estômago dela afundou. Aí vem a parte ruim. Há algo que eu preciso de você. A garganta de Madison secou. O quê? Carter se levantou e caminhou em volta da mesa, com passos lentos e calculados. Parou diante dela, tão perto que Madison precisou erguer o queixo para encará-lo. Tenho um problema, disse ele em voz baixa, e acho que você pode ser a solução. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar no silêncio. Que tipo de problema? Os lábios de Carter se curvaram num leve sorriso. Aquele tipo de sorriso que costuma vir acompanhado de encrenca. O tipo de problema que requer uma namorada. Madison o encarou, atônita. Como é que é? Devia ter entendido errado. Ou ainda estava dormindo, presa num pesadelo bizarro de estresse, causado por champanhe demais e vergonha acumulada. Mas Carter Hastings continuava ali, alto, imponente, com aqueles olhos cinzentos e intensos cravados nos dela. Eu preciso que você finja ser minha namorada, repetiu ele, como se fosse o pedido mais lógico do mundo. A boca de Madison se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Desculpa. O quê? Carter voltou para a mesa, sentando-se com a confiança natural de quem sempre consegue o que quer. Meu conselho de administração anda preocupado com a minha vida pessoal, ou melhor, com a falta dela. Acham que um CEO de 30 e poucos anos deveria estar estabelecido, casado, de preferência, ou pelo menos em um relacionamento sério. O cérebro de Madison lutava para acompanhar. E isso é um problema porque estão usando isso contra mim, respondeu Carter, o maxilar tensionado. Há um grupo no conselho que quer me tirar do cargo. Eles acham que eu sou focado demais no trabalho, que pareço distante, frio, Carter disse, as palavras carregadas de um desprezo quase imperceptível. Estão falando em trazer uma liderança externa, alguém mais carismático, mais acessível. Madison engoliu em seco. Eu ainda não entendo o que isso tem a ver comigo. Carter se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Daqui a 3 semanas haverá um retiro corporativo em Napa Valley. Toda a equipe executiva, os membros do conselho e seus respectivos cônjuges estarão lá. É um evento que mistura negócios e convivência social, a oportunidade perfeita para provar que eu não sou o robô sem emoções que dizem que eu sou. O coração de Madison começou a acelerar. Mostrando que você tem uma namorada falsa. Exatamente. E o senhor quer que essa namorada falsa seja eu? Os lábios de Carter se curvaram num meio sorriso. Você já desabotoou a minha camisa. Estamos praticamente no meio do caminho. O rosto de Madison queimou instantaneamente. Aquilo foi um acidente. Eu sei, ele respondeu, a voz suavizando um pouco. Mas me deu uma ideia. Você é inteligente, articulada e trabalha na empresa. Isso tornaria o relacionamento crível. Além disso, você não faz parte do círculo executivo, o que reduz o risco de complicações quando terminarmos. Quando terminarmos. Ele já estava planejando o fim do relacionamento que nem havia começado. Madison massageou as têmporas, tentando assimilar tudo. Isso é insano. É mesmo? Carter perguntou com calma. Você estaria me ajudando a garantir minha posição como CEO. Em troca, eu garantiria que sua carreira aqui decolasse. Promoções, aumentos, acesso a projetos importantes. Pense nisso como um acordo mutuamente vantajoso. Madison sentiu vontade de rir, ou de gritar, ou das duas coisas. Eu tenho um namorado, disse, mas as palavras soaram ocas até para ela mesma. Carter arqueou uma sobrancelha. Tem mesmo?
A pergunta pairou no ar, densa de significado. Madison pensou em Tyler, nas promessas quebradas, nas desculpas mornas, na forma como ele a fazia sentir que sempre estava pedindo demais. É complicado, murmurou enfim. Carter assentiu lentamente. Então, descomplique. Ou não. Não estou pedindo que me namore de verdade, Sr. Cole. Só quero que interprete um papel. 3 semanas da sua vida. Algumas aparições públicas, mãos dadas, sorrisos para as câmeras. Só isso. A mente de Madison girava. Era loucura. Total, completa loucura. E ainda assim, uma parte pequena e perigosamente curiosa dentro dela se acendeu. Quando havia sido a última vez que ela fizera algo ousado? Algo que fugisse do seguro, do previsível, do pequeno? Eu preciso de um tempo para pensar, disse a voz quase um sussurro. Carter se levantou, abotoando o paletó com a elegância de quem está acostumado a mandar. Você tem até amanhã de manhã. Encontre-me aqui às 9 se a resposta for sim. Se eu não a vir, considerarei um não. E nunca mais tocaremos nesse assunto. Madison se levantou também, as pernas trêmulas, a mente um turbilhão. Já estava perto da porta quando ouviu a voz dele novamente. Senhora, Cole. Ela se virou. Pelo que vale, disse Carter em tom baixo, quase sincero. Acho que você seria muito convincente. Madison não soube o que responder. Apenas ficou ali, com o coração em disparada, sem saber se estava mais assustada ou tentada. Então ela simplesmente assentiu e saiu. A descida de elevador pareceu irreal, como se estivesse flutuando em um sonho confuso. Quando finalmente chegou à sua mesa, Jennifer já estava lá, sentada na beirada da escrivaninha de Madison, vibrando de curiosidade mal contida. E então? Exigiu. Ele te demitiu? Madison afundou na cadeira. Não. Ele me ofereceu um emprego. Jennifer franziu o senho. Que tipo de emprego? Madison hesitou, depois baixou a voz. Ele quer que eu finja ser a namorada dele. Os olhos de Jennifer se arregalaram. Num piscar de olhos, ela agarrou o braço de Madison e a puxou para uma sala de reuniões vazia, fechando a porta atrás delas. Agora explica. E Madison explicou tudo. Os problemas de Carter com o conselho, o retiro em Napa Valley, a promessa de crescimento na carreira. Quando terminou, Jennifer a encarava com uma mistura de espanto e incredulidade. Isso parece cena de filme, murmurou sem fôlego. Eu sei, respondeu Madison, miserável. O que eu faço? Jennifer nem pensou. Você diz sim. Madison ficou boquiaberta. Tá falando sério? Com certeza, Jennifer exclamou, os olhos brilhando. Mad, isso é uma oportunidade única na vida. Você tem ideia de quantas mulheres dariam tudo para estar no seu lugar agora? Madison balançou a cabeça. Não é real, Jen. É só fingimento. E o Tyler? A expressão de Jennifer endureceu. O que tem o Tyler? O cara que te deixa plantada toda vez e te faz se sentir invisível? Esquece o Tyler. Isso é sobre você. Sobre o que você quer. Madison mordeu o lábio. Eu nem sei mais o que quero. Jennifer suavizou o tom, estendendo a mão e apertando a dela. Então talvez seja a hora de descobrir. E se para isso você tiver que passar 3 semanas fingindo namorar um bilionário irresistível, bem, acho que você vai sobreviver. Apesar de tudo, Madison sorriu. Você é uma péssima influência. Eu sou a melhor influência, corrigiu Jennifer rindo. Agora vai para casa, pensa com calma e, pelo amor de Deus, diz sim amanhã. Naquela noite, Madison ficou deitada, encarando o teto. O celular repousava no criado mudo, ainda exibindo a última mensagem de Tyler. Desculpa, amor. 2 palavras que no fundo não diziam nada. Ela pensou na proposta de Carter, o absurdo, o risco, mas também as possibilidades. E se Jennifer estivesse certa? E se era exatamente disso que sua vida precisava? Um recomeço inesperado?
Antes que pudesse duvidar, Madison pegou o celular e digitou uma nova mensagem para Tyler. A gente precisa conversar. Acho que isso não está mais funcionando. Apertou enviar, antes que o medo a fizesse voltar atrás. Depois, deixou o celular de lado, o coração disparado, e fechou os olhos. Amanhã, entraria no escritório de Carter Hastings e diria sim. Na manhã seguinte, Madison chegou ao escritório dele às 8h50. As palmas das mãos suadas, o estômago revirando. Mal dormira, atormentada por mil e si e todos os piores cenários possíveis. Mas sua decisão estava tomada. Helen, a assistente de Carter, lançou-lhe um sorriso de quem já sabia. Ele está te esperando. Madison bateu uma vez e entrou. Carter estava de pé junto às janelas, de costas para a porta, as mãos cruzadas atrás do corpo. Virou-se quando a ouviu entrar, e por um momento o silêncio dominou o ambiente. Então, disse ele por fim com a voz calma, impossível de ler, qual é a sua resposta? Madison ergueu o queixo e o encarou diretamente. Sim, disse, eu aceito. Algo brilhou nos olhos de Carter. Satisfação, talvez, ou alívio. Ótimo, respondeu simplesmente. Então cruzou a sala e estendeu a mão para ela. Vamos tornar isso convincente, Madison disse, estendendo a mão. No instante em que seus dedos tocaram os dele, um choque elétrico percorreu seu braço, como se o ar entre eles tivesse ganhado vida. O toque de Carter era quente, firme, e o leve roçar do polegar dele sobre suas articulações pareceu íntimo demais para algo que, em teoria, era apenas um acordo profissional. Bem-vinda à maior performance da sua vida, senhorita. Cole, murmurou Carter, a voz baixa, quase provocante. Madison engoliu em seco, o coração acelerado. Em que diabos eu acabei de me meter? A primeira regra do acordo, Carter explicou, era credibilidade. Se queriam convencer o conselho de diretores de que o relacionamento era real, precisavam agir como um casal de verdade. Isso significava passar tempo juntos, conhecer os hábitos um do outro, dominar os pequenos detalhes, que diferenciam uma conexão genuína de uma encenação mal ensaiada. As pessoas percebem inconsistências, disse Carter na manhã de terça-feira, enquanto os dois se sentavam em seu escritório, um caderno de couro aberto entre eles. Se eu disser que sua cor favorita é azul e você disser que é verde, a fachada desmorona. Madison assentiu, tentando ignorar o quão surreal tudo aquilo parecia. Ontem, ela era apenas uma engenheira de software preocupada em corrigir bugs. Hoje, estava sentada diante de um bilionário, planejando uma farsa corporativa. Então, qual é a sua cor favorita? Perguntou. Cinza, respondeu ele sem hesitar. Madison arqueou uma sobrancelha. Que apropriado. Combina perfeitamente com o seu terno e a sua personalidade. Um brilho breve de diversão passou pelo rosto dele. E a sua? Amarelo, disse ela, como girassóis. Carter anotou calmamente. Comida favorita? Tailandesa. Especificamente pad see ew. Ela olhou para ele. E a sua? Italiana. Ele respondeu de imediato. Há um restaurante em Santa Mônica onde costumo ir quando quero privacidade. Giovanni's. Devemos ir lá esta semana. Ser vistos juntos. O coração de Madison deu um salto. Você quer dizer... Como um encontro. Exatamente como um encontro. Carter confirmou. Precisamos estabelecer uma linha do tempo. Como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos e por que mantivemos segredo? Madison mordeu o lábio inferior. Como nos conhecemos, então? Carter se recostou na cadeira, observando-a. No baile de sábado à noite. Você estava sozinha perto da fonte de champanhe, com aquela expressão de quem queria desaparecer. Eu me aproximei. Conversamos. Houve uma faísca. O modo como ele disse aquilo,
calmo, seguro, quase convincente, fez o estômago de Madison se revirar. Ela sentiu o rosto esquentar. E estamos nos encontrando secretamente desde então. Há 3 meses, corrigiu Carter com precisão cirúrgica. Mantivemos em sigilo por causa das implicações profissionais, mas agora decidimos tornar público. 3 meses. Isso colocava o início do relacionamento fictício no começo do verão. Madison tentou imaginar, conhecendo Carter em algum evento corporativo, o toque discreto da mão dele em suas costas, enquanto a guiava pela multidão, conversas sussurradas em corredores vazios. Era assustadoramente fácil visualizar. Durante a hora seguinte, construíram juntos toda a história, onde tinham tido o primeiro beijo, do lado de fora do prédio da empresa, sob a luz amarelada dos postes. O que ele dissera que a fizera rir, uma observação seca sobre o absurdo do jargão corporativo. E até o momento em que Madison o teria surpreendido ao vencê-lo numa partida de xadrez, num fim de tarde tranquilo no apartamento dele. "Você joga xadrez?" Carter perguntou com um toque genuíno de curiosidade. Madison assentiu. "Meu pai me ensinou. Não sou uma especialista, mas sei o suficiente para vencer de vez em quando." A expressão dele mudou. Um lampejo de respeito atravessando seus olhos. "Vamos jogar um dia. De verdade." A frase a pegou desprevenida. De verdade. Como se pudessem existir momentos entre eles que não fossem parte da encenação. Antes que Madison pudesse responder, o celular de Carter vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela e o maxilar se contraiu. "O presidente do conselho", disse em tom controlado, "quer almoçar comigo hoje. Esse tipo de situação é exatamente o que precisamos gerenciar com cuidado." O estômago de Madison se revirou. "Quer que eu vá junto?" O olhar de Carter ficou mais afiado. "Ainda não. É cedo demais. Mas neste fim de semana, vamos a um leilão beneficente juntos. Traje de gala. Vou mandar um vestido para o seu apartamento." Madison piscou, surpresa. "Você nem sabe o meu tamanho." "Eu vou descobrir", respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez, no mundo dele, fosse mesmo. Quando Madison deixou o escritório de Carter, a cabeça girava. Voltou para o cubículo como em transe, mal percebendo o burburinho do escritório ao redor. Minutos depois, Jennifer surgiu, os olhos faiscando de curiosidade. "E então? Como foi?" Madison olhou em volta, certificando-se de que ninguém escutava, e se inclinou para sussurrar. "Ele quer que eu vá a um leilão beneficente com ele neste fim de semana." O sorriso de Jennifer se alargou. "Ai, meu Deus! Está acontecendo. Está realmente acontecendo." "Não sei se consigo fazer isso", murmurou Madison. "Não sou boa em mentir. E se alguém perceber?" Jennifer segurou seus ombros firme. "Maddie, ouve. Você é inteligente, capaz e, o mais importante, não está mentindo sobre o que importa. Só está interpretando um papel. Atores fazem isso o tempo todo." Madison queria acreditar. Mas conforme a semana avançava, a dimensão daquilo tudo começou a se tornar real. Carter mandava mensagens todos os dias. Coisas simples na maioria das vezes. Atualizações sobre o evento, lembretes para decorar a história falsa. Mas havia outras mensagens também, pessoais. "Como foi seu dia? Almoçou? Experimente o café da copa do 3º andar. É melhor que aquele da 7ª. Madison se pegou sorrindo para o celular mais vezes do que gostaria de admitir. E quando Tyler finalmente ligou, 3 dias depois da mensagem de término, ela não sentiu nada, nem dor, nem arrependimento, apenas alívio. "Eu não entendo", disse ele confuso. As coisas estavam bem. O que mudou? Madison pensou em como responder. As coisas nunca tinham estado bem, apenas cômodas, mornas, sem vida. Mas ela não disse isso. "Eu só preciso de algo diferente", respondeu com sinceridade calma. "Me desculpe."
Tyler desligou sem dizer mais nada. Madison ficou olhando para o celular por um longo momento, depois o colocou de lado. Aquele capítulo havia terminado. Na tarde de sexta-feira, um pacote chegou ao seu apartamento. Dentro, um vestido que fez o ar escapar de seus pulmões. Seda verde esmeralda, que cintilava à luz, com um decote elegante, ousado na medida certa. Ela o ergueu, maravilhada com o tecido, o corte, a perfeição das costuras. Aquela peça provavelmente custava mais que o aluguel dela. Havia um bilhete dobrado entre o tecido. Use o cabelo solto. CH. O coração de Madison acelerou. Carter havia pensado em como ela ficaria, em como usaria o cabelo. A intimidade implícita nisso, mesmo dentro dos limites do acordo, fez o estômago dela se agitar de nervosismo e algo mais difícil de nomear. O sábado chegou depressa demais. Às 6 em ponto, um carro preto, elegante e silencioso, estacionou em frente ao prédio modesto onde ela morava. O motorista, um homem de expressão séria por volta dos 50, abriu a porta sem dizer palavra. Madison respirou fundo e entrou. O tecido frio da seda deslizou suavemente por suas pernas enquanto ela alisava o vestido, tentando conter o tremor nas mãos. 20 minutos depois, o carro parou diante do local do evento. Uma mansão histórica em Beverly Hills, cuja fachada reluzia sob a luz dourada dos refletores, como um cenário preparado para uma noite em que nada seria apenas aparência. O coração de Madison acelerou quando o motorista abriu a porta do carro. E lá, ao pé dos degraus, estava Carter. Ele usava um smoking que parecia feito sob medida para um sonho. O cabelo escuro perfeitamente penteado, a expressão como sempre, indecifrável. Mas quando seus olhos pousaram em Madison, algo mudou. O olhar dele percorreu lentamente o rosto dela, depois o vestido e voltou. Pela primeira vez desde que se conheceram, Carter Hastings parecia genuinamente surpreso. Você está... Ele começou lutando por palavras. É incrível. Madison sentiu o rosto esquentar. Você também não está nada mal. Carter ofereceu o braço e ela o aceitou, apoiando levemente os dedos sobre o tecido. O material era macio, caro, e sob ele ela podia sentir a força dos músculos dele. Pronta? Ele murmurou. Pronta, respondeu ela, respirando fundo. Juntos, subiram os degraus e entraram no brilhante mundo da alta sociedade de Los Angeles. O interior da mansão era de tirar o fôlego. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre pisos de mármore e tudo ao redor reluzia. Riqueza, história, poder. Convidados em smokings e vestidos de gala circulavam com taças de champanhe, as risadas ecoando sob os tetos altos. Madison sentiu um aperto nervoso no estômago quando vários olhares se voltaram para eles. Dava para ver a curiosidade nos rostos, os sussurros. Quem é a mulher no braço de Carter Hastings? Carter pareceu perceber o desconforto dela. Sua mão pousou na parte inferior das costas de Madison, um toque firme, tranquilizador. Respira, sussurrou a voz baixa só para ela. Você está indo perfeitamente bem. Madison olhou para ele, surpresa com a doçura no tom. Os olhares se encontraram e por um instante o som da festa desapareceu. Havia algo no olhar dele, algo quente, verdadeiro, completamente desarmante. Sister Hastings! Uma voz potente quebrou o momento. Um homem robusto, de uns 60 anos, aproximou-se com um largo sorriso. Não esperava te ver por aqui hoje, e ainda mais com uma companhia tão encantadora. Carter rapidamente assumiu o tom profissional e cortês. George, que bom te ver. Esta é Madison Cole. Madison. Este é George Brennan, um dos membros do nosso conselho. Madison estendeu a mão sorrindo. Prazer em conhecê-lo, Sr. Brennan. Os olhos de George brilharam enquanto apertava a mão dela. O prazer é meu, minha cara. Carter, você anda escondendo o jogo, hein? Há quanto tempo vocês estão juntos? A mão de Carter pressionou levemente as costas de Madison. Há alguns meses. Temos mantido as coisas discretas.
George riu. Bem, o segredo acabou. Vocês formam um belo casal. Quando ele se afastou, Madison soltou o ar lentamente. Não foi tão ruim assim, sussurrou. Os lábios de Carter se curvaram num meio sorriso. Essa foi a parte fácil. Espere até conhecer Margaret Chan. Madison gemeu baixinho. Margaret Chan, vice-presidente do conselho e, segundo os rumores do escritório, a líder do grupo que queria tirar Carter do comando. Perfeito, murmurou. Carter inclinou-se até que o hálito quente roçasse o ouvido dela. Fique perto de mim. Eu cuido dela. O gesto, íntimo demais, fez um arrepio percorrer a espinha de Madison. Ela apenas assentiu, sem conseguir responder. Passaram a hora seguinte circulando pela multidão. Carter a apresentava a doadores, membros do conselho e parceiros de negócios, e Madison desempenhava seu papel com maestria. Ela ria nos momentos certos, fazia perguntas inteligentes e permitia que a mão de Carter repousasse em sua cintura com naturalidade, uma encenação perfeita de casal apaixonado. Foi então que Margaret Chan os encontrou perto das mesas do leilão silencioso, seus olhos afiados examinando Madison com a precisão de uma joalheira avaliando um diamante. Suspeito. Margaret Chan era uma mulher imponente, na casa dos 50. Cabelos prateados cortados em um chanel preciso, vestido preto elegante e intimidador. Carter, disse ela, com a voz fria e calculada. Ouvi rumores de que você trouxe um par esta noite. Precisava ver com meus próprios olhos. A expressão de Carter permaneceu neutra, mas Madison sentiu a tensão em seu corpo. Margaret, você está deslumbrante esta noite. Esta é Madison Cole. O olhar de Margaret percorreu Madison de alto a baixo, demorando só o suficiente para fazê-la se contorcer por dentro. Cole? Você é parente dos Cole de Boston? Não, respondeu Madison, mantendo um sorriso educado. Venho de uma árvore genealógica bem mais modesta. Meu pai é professor de ensino médio e minha mãe tem uma padaria no Oregon. Por um instante, algo brilhou nos olhos de Margaret. Desprezo, talvez. O meu cálculo. Que encantador, disse ela, num tom que soava tudo, menos encantado. E como vocês se conheceram? Madison abriu a boca para responder, mas Carter foi mais rápido. Em um evento da empresa. Madison trabalha na área de desenvolvimento de software. É brilhante com código. Começamos a conversar sobre integração de IA e fiquei imediatamente impressionado. A mentira saiu da boca dele com tanta naturalidade que até Madison quase acreditou. A sobrancelha de Margaret se arqueou. Que profissional. E esse relacionamento é sério? O braço de Carter deslizou pela cintura de Madison, puxando-a para mais perto. O gesto era íntimo e deliberadamente possessivo. Muito sério, respondeu ele em voz baixa. Os lábios de Margaret se comprimiram em uma linha fina. Bem, suponho que coisas mais estranhas já aconteceram. Aproveitem a noite. Quando ela se afastou, Madison soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Ela me odeia, sussurrou. Ela não te odeia, corrigiu Carter. Ela odeia o fato de não poder mais usar minha vida pessoal contra mim. Madison olhou para ele, estudando o perfil firme, o maxilar tenso, os olhos seguindo Margaret à distância. Ela é mesmo tão perigosa assim? Carter desviou o olhar para ela. Margaret Chan não faz movimentos a menos que tenha certeza de que vai vencer. O fato de já estar sondando significa que está procurando fraquezas. Não podemos dar nenhuma. O peso das palavras dele caiu sobre Madison. Aquilo não era só uma encenação. A carreira de Carter, sua empresa inteira, estava em jogo, e ela era o escudo dele. O leilão começou logo em seguida, e eles encontraram assentos próximos ao fundo do salão. A voz do leiloeiro ecoava pelo ambiente enquanto pinturas, joias e viagens exóticas eram exibidas uma a uma. Madison tentava se concentrar,
mas estava hipersensível à presença de Carter ao lado, o calor da perna dele encostando na dela. O perfume amadeirado, caro. Os dedos que tamborilavam distraidamente no joelho. Um pequeno sinal de inquietação que o rosto dele jamais deixaria transparecer. "Vai dar lance em alguma coisa?" perguntou Madison em voz baixa. Carter lançou-lhe um olhar lateral. "Depende. Você viu algo que goste?" Madison observou a sala e apontou para uma pequena aquarela próxima ao palco. Mostrava um campo de girassóis sob um céu vibrante. Tudo em tons de amarelo, dourado e luz de verão. "Aquela é linda." Carter analisou o quadro por um instante, depois ergueu o número. 5.000, anunciou o leiloeiro. "Alguém dá 6?" Do outro lado da sala, uma nova oferta. Carter levantou o braço novamente. 8.000. Os olhos de Madison se arregalaram. "Carter, você não precisa." 12.000, chamou uma nova voz. Carter não hesitou. 20.000. A sala inteira ficou em silêncio. O som do martelo do leiloeiro ecoou alto. "Vendido ao cavalheiro no fundo por $20.000. Madison o encarou atônita. "Você acabou de gastar $20.000 num quadro." "Gastei 20.000 em algo que você gostou", corrigiu Carter, firme, o olhar inabalável, quase desafiador. "Considere um investimento na nossa história. Um namorado compraria algo para a namorada, se ela admirasse." O coração de Madison dava voltas dentro do peito. "É uma história de fachada bem cara." "Então é melhor que pareça convincente", murmurou Carter, a voz baixa e rouca. Depois do leilão, eles saíram para o terraço da mansão. O ar noturno era fresco, trazendo o perfume doce do jasmim e o leve cheiro de cloro da piscina próxima. Luzes em cordão pendiam sobre o pátio de pedra, lançando um brilho suave e quase mágico. Madison apoiou-se no corrimão, observando os jardins perfeitamente podados lá embaixo. "Obrigada", disse num tom quase tímido. "Pelo quadro. Eu não esperava por isso." Carter se colocou ao lado dela, tão perto que seus ombros quase se tocavam. "Você está indo bem esta noite. Melhor do que eu esperava." Madison virou o rosto para ele. "Achou que eu ia te envergonhar?" "Não", respondeu Carter, e havia uma sinceridade desarmante na voz. "Achei que você ficaria nervosa. Mas parece natural." Ela soltou uma risada baixa. "Eu estou apavorada. Só sei esconder bem." Carter se virou completamente para encará-la, e a intensidade no olhar dele fez o ar sumir dos pulmões de Madison. "Você não precisa esconder isso de mim." As palavras ficaram suspensas entre os dois, pesadas, carregadas de algo que ia além do acordo que os unia. O coração de Madison acelerou, descompassado. Aquilo devia ser apenas um ato, mas o modo como Carter a olhava não tinha nada de encenação. "Carter..." Ela começou, mas não terminou. Um clarão repentino iluminou o jardim abaixo, depois outro. Câmeras. O estômago de Madison despencou. "Paparazzi." Carter rosnou, a voz tensa. Ele se moveu rápido, posicionando-se na frente dela, bloqueando a vista dos fotógrafos. "Como eles conseguiram passar pela segurança?" sussurrou Madison, o coração disparado. Mais flashes cortaram a escuridão. Agora ela podia ouvir as vozes, gritos e perguntas misturados com o estalo das câmeras. "Senhor Hastings", alguém chamava. "Quem é a moça? É sua namorada? Estão noivos? Moça, pode dizer seu nome?" O maxilar de Carter se contraiu. Ele segurou a mão de Madison, firme, protetor. "Ignore. Vamos sair daqui." Mas antes que conseguissem se mover, um dos fotógrafos se adiantou, atravessando as cercas vivas e subindo no terraço. A câmera já erguida. "Só uma foto, Sr. Hastings." Carter se colocou entre ele e Madison. O corpo dele uma muralha. A voz saiu gelada, cortante. "Saia daqui. Isto é propriedade privada." O fotógrafo não recuou. "O público tem o direito de saber com quem o senhor está saindo." "É sério?"
Estão noivos? Algo em Carter se partiu naquele instante. A mão dele se moveu antes que o fotógrafo pudesse reagir. Agarrou a câmera com força. Eu disse: saia. Segundos depois, seguranças apareceram, puxando o homem para fora, mas o estrago já estava feito. As mãos de Madison tremiam. O ar parecia escapar dos pulmões em pequenos soluços de pânico. Você está bem? Perguntou Carter, agora em voz baixa, quase gentil. Madison assentiu, embora o corpo inteiro dissesse o contrário. Eu não esperava por isso. Eu devia ter esperado, respondeu Carter, o rosto sombrio, o tom carregado de culpa. Eu subestimei o quão rápido a notícia se espalharia. Carter passou a mão pelos cabelos, um raro sinal de frustração em sua postura sempre impecável. Sinto muito. Vou garantir que a segurança reforce os protocolos para o retiro em Napa. Madison o encarou e, por um instante, viu algo que não esperava. Culpa. Não foi sua culpa, disse ela. Os olhos de Carter encontraram os dela e, por um breve momento, a máscara que ele sempre usava caiu. Foi sim, respondeu em voz baixa. Eles deixaram a mansão pouco depois. O trajeto de volta foi silencioso, denso. Madison observava a cidade pela janela, o reflexo das luzes misturado às lembranças da noite, o leilão, o terraço, os flashes das câmeras. Mas o que realmente a atormentava eram os momentos entre tudo isso. A forma como Carter a protegera, o olhar dele quando comprou o quadro, as palavras sussurradas. Você não precisa esconder isso de mim. Quando o carro parou diante de seu prédio, Madison estava um caos por dentro. Carter a acompanhou até a porta, as mãos nos bolsos, o rosto novamente inexpressivo. Descanse um pouco, disse ele. Eu te ligo amanhã. Madison assentiu, mas hesitou. Carter? Ele virou-se. Obrigada, por tudo. Ele a encarou por um longo momento, algo indecifrável passando por seus olhos. Você foi incrível, Madison. Mais do que incrível. Então ele se aproximou, tão perto que ela pôde sentir o calor dele, e depositou um beijo suave em sua testa. Boa noite, murmurou, e foi embora, engolido pelas sombras e pelo carro preto que o esperava. Madison ficou parada ali, com o coração disparado e a mente girando. Dentro do apartamento, ela desabou no sofá, olhando fixamente para o teto. Aquilo deveria ser simples. Um acordo comercial. 3 semanas de encenação. Mas nada no que aconteceu naquela noite tinha parecido fingimento. E isso a assustava profundamente. Na manhã seguinte, o som insistente do celular a arrancou do sono. Ela pegou o aparelho, ainda sonolenta. 53 mensagens, 27 chamadas perdidas. Quando abriu as redes sociais, o estômago dela afundou. Fotos. Dezenas delas. Ela e Carter no leilão, a mão dele em suas costas, os dois no terraço. O corpo dele servindo de escudo contra as câmeras. E as manchetes: misteriosa mulher conquista o coração do bilionário da tecnologia. Carter Hastings é visto com acompanhante deslumbrante no baile de Beverly Hills. Quem é ela? O romance secreto do solteiro mais cobiçado de Los Angeles. As mãos de Madison tremiam enquanto rolava as matérias. Seu nome ainda não havia sido divulgado, mas era questão de tempo. O telefone tocou. Jennifer. Você viu as notícias? Estou vendo agora, respondeu Madison exasperada. Mad, você está famosa, isso é insano. É um pesadelo, corrigiu Madison. Jennifer riu. Tá brincando? Você tá incrível nas fotos. E o jeito que o Carter olha para você... É tudo encenação, cortou Madison. Jennifer fez uma pausa. Se isso é atuação, então ele merece um Oscar. Na segunda-feira, o escritório fervilhava. Madison sentiu os olhares a seguindo, enquanto atravessava o saguão, os cochichos se espalhando como fogo. Manteve a cabeça baixa, tentando chegar ao elevador, mas não chegou longe. Madison Cole? Uma mulher de blazer impecável bloqueou seu caminho.
um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Vanessa Moreno, do Tech Insider. Posso fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Carter Hastings? O coração de Madison disparou. Eu não tenho nenhum comentário. É verdade que vocês estão juntos há meses? Insistiu Vanessa, os olhos afiados. Como se conheceram? Estão morando juntos? Com licença, disse Madison com firmeza, desviando do repórter. Ela praticamente correu até o elevador, o coração martelando nos ouvidos. Quando as portas se fecharam, ela se encostou na parede, soltando o ar num suspiro trêmulo. Tudo estava fugindo do controle. O celular vibrou. Uma mensagem de Carter. Venha ao meu escritório. Agora. O estômago de Madison se revirou, mas ela obedeceu. Quando chegou ao andar executivo, Helen apenas acenou com a cabeça, deixando-a passar. O olhar dela era carregado de uma compaixão silenciosa. Carter estava de pé diante das janelas quando Madison entrou. O corpo dele parecia feito de tensão. Feche a porta, disse sem se virar. Madison obedeceu, as mãos trêmulas. Carter. Havia um repórter no saguão. Ela. Eu sei, interrompeu ele. Virou-se, e o olhar tempestuoso que lançou fez o ar sumir dos pulmões dela. Já começou. Até o fim do dia, seu nome vai estar em todos os lugares. Seu rosto, sua história, tudo. Madison sentiu o chão girar sob os pés. Eu não achei que seria assim. Nem eu, admitiu Carter, atravessando a sala até parar diante dela. Subestimei o quanto a mídia seria agressiva. Os olhos dele se suavizaram por um instante. Sinto muito. Se quiser desistir, eu vou entender. Madison piscou, confusa. Desistir agora? Você não se inscreveu para esse nível de exposição, explicou Carter. Se for demais, a gente encerra. Eu solto uma nota dizendo que decidimos manter o relacionamento em privado e pedimos respeito. Não vai parar tudo, mas vai diminuir a pressão. Madison ficou em silêncio, considerando. Seria tão fácil ir embora, voltar para sua vida tranquila, anônima. Mas, ao olhar para Carter, a rigidez no maxilar, a culpa refletida nos olhos dele, ela percebeu algo que não esperava. Não queria ir embora. Ainda não, disse enfim. Eu não vou desistir. Carter a observou por um momento, a expressão mudando levemente. Tem certeza? Tenho, respondeu Madison, mesmo com o coração acelerado. Mas precisamos de regras, limites claros. Se quisermos sobreviver a isso, temos que estar alinhados. Carter assentiu devagar. Concordo. O que você precisa? Madison respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Primeiro, sem mentiras entre nós. Se algo te incomodar, diga. Se o acordo deixar de funcionar, me avise. Eu não quero ser pega de surpresa. Feito, disse Carter sem hesitar. Segundo, minha família está fora disso. Se os repórteres quiserem investigar meu passado, tudo bem. Mas eu não quero meus pais envolvidos. O olhar dele suavizou. Vou garantir que meu time de PR cuide disso. Sua família não será contatada. E terceiro... A voz dela vacilou um pouco. Precisamos deixar claro o que é isso. Nós estamos fingindo, Carter. Isso não é real. Quero que você se lembre disso. Algo brilhou nos olhos dele. Uma emoção rápida, impossível de identificar. Mas ele apenas assentiu. Claro. Madison não sabia porque o tom dele fez seu peito apertar, mas ignorou o sentimento. Certo? Então estou dentro pelos 3 semanas completas. Carter estendeu a mão. Parceiros, ela assegurou. A pele dele estava quente, firme. Parceiros. Na semana que se seguiu, a vida de Madison virou de cabeça para baixo. Suas redes sociais explodiram de seguidores. Estranhos a paravam na rua, pedindo fotos ou fazendo perguntas sobre Carter. Um tabloide até conseguiu uma foto dela do anuário da faculdade. Um verdadeiro pesadelo. Mas, em meio ao caos, Carter era uma constante.
Ligava todas as noites para saber como ela estava. Mandava artigos sobre como lidar com a imprensa. E até fez seu advogado redigir uma carta de cessar e desistir, quando um blogueiro particularmente agressivo começou a inventar histórias sobre o passado dela. Mesmo com o mundo observando, Madison sentia algo inesperado. Com Carter, o caos parecia suportável. E aos poucos, Madison começou a perceber algo inquietante. Ela estava começando a ansiar pelas ligações dele, pelo som da voz de Carter, pela maneira como ele parecia genuinamente preocupado com o bem-estar dela. Na quinta-feira, Carter a convidou para jantar no Giovanni's, o restaurante italiano que ele havia mencionado no primeiro encontro. Ficava escondido numa rua tranquila de Santa Mônica, o tipo de lugar que não precisava de propaganda, porque quem sabia, sabia. Lá dentro, o ambiente era acolhedor, com luz baixa e velas tremulando sobre cada mesa. A recepcionista os conduziu até uma cabine reservada, longe de olhares curiosos. "Isso aqui é lindo", disse Madison, deslizando para o assento. "É um dos poucos lugares onde posso comer sem ser fotografado", respondeu Carter, acomodando-se à frente dela. "O dono preza pela discrição." Um garçom apareceu e Carter fez o pedido por ambos, sem hesitar. Normalmente, Madison detestava quando alguém decidia por ela, mas com Carter parecia natural, como se ele realmente a conhecesse. E, de certo modo, ele estava começando a conhecer. "Como você está lidando com tudo isso?" perguntou ele, quando ficaram a sós. Madison deu de ombros. "Já tive semanas melhores. Minha mãe me ligou ontem. Viu as fotos online e tem umas 1000 perguntas." Os lábios de Carter se curvaram num quase sorriso. "E o que você disse?" "A verdade, mais ou menos. Disse que estamos namorando discretamente e que as coisas ficaram mais públicas do que esperávamos." Madison fez uma pausa. "Ela quer te conhecer." Carter ficou imóvel. "Me conhecer?" "Eu disse que não era necessário", apressou-se Madison. Mas ela foi categórica. Segundo ela, qualquer homem que namora a filha dela precisa passar pelo teste de aprovação dos pais. Carter ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. "Quando?" Madison piscou confusa. "Quando o quê?" "Quando ela quer me conhecer?" perguntou ele. "Se é importante para você, eu vou." O coração de Madison deu um salto estranho. "Carter, você não precisa..." "Eu quero", interrompeu ele. "Se vamos sustentar essa história, temos que vendê-la para todos, inclusive sua família." Ele tinha razão, claro. Mas imaginar Carter conhecendo seus pais, sentado na sala da casa onde ela crescera, fingindo ser seu namorado diante das duas pessoas que a conheciam melhor, parecia perigoso. "Tudo bem", disse Madison por fim. "Vou marcar algo." A comida chegou, e eles comeram em silêncio confortável, embora Madison não conseguisse parar de observá-lo. O modo como a luz das velas suavizava seus traços, o jeito como ele parecia mais à vontade ali do que nunca. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ela. Carter ergueu os olhos. "Claro." "Por que você realmente me escolheu para esse acordo?" Carter pousou o garfo, refletindo. "Eu te disse, você é inteligente, articulada." "Essa é a resposta oficial", interrompeu Madison. "Mas tem que haver mais. Você podia ter chamado qualquer pessoa, alguém do seu círculo social, alguém acostumado aos holofotes." Carter ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave do que o habitual. "Porque naquela noite, quando acordei e te encontrei no meu quarto, você estava apavorada, envergonhada. Mas não tentou inventar desculpas, nem jogar a culpa em ninguém. Você simplesmente pediu desculpas. E foi embora. Foi honesto, real." Ele fez uma pausa. "A maioria das pessoas na minha vida quer algo de mim. Dinheiro, conexões, status. Mas você não. Você só queria desaparecer. E eu achei isso revigorante." O peito de Madison se apertou.
Então eu sou sua namorada de mentira porque te ataquei acidentalmente num quarto de hotel? Perguntou Madison, arqueando uma sobrancelha. Os lábios de Carter se curvaram num raro e genuíno sorriso. Algo assim. Madison riu. Um som leve, espontâneo, que surpreendeu os dois. Esse é o elogio mais estranho que já recebi. Sou cheio de elogios estranhos, retrucou Carter, com um brilho divertido nos olhos. O resto do jantar passou com uma naturalidade inesperada. Conversaram sobre livros que marcaram suas vidas, lugares que sonhavam conhecer, lembranças da infância, e a cada história que Madison contava, Carter parecia se desarmar um pouco mais. Por trás da fachada de CEO impecável, ela começou a enxergar o homem, humano, curioso, até um pouco vulnerável. Quando deixaram o restaurante, a noite estava fresca, o ar salgado vindo do mar próximo. Madison se sentia mais leve do que há dias. Carter a acompanhou até o carro e, antes que ela pudesse entrar, segurou sua mão. Madison. Ela se virou e o olhar intenso dele a fez prender a respiração. Obrigado, disse Carter em voz baixa, por fazer isso, por não ter fugido quando tudo ficou complicado. O coração de Madison bateu forte. De nada. Carter deu um passo à frente e, por um instante, ela achou que ele fosse beijá-la. De verdade. Mas, em vez disso, ele levou sua mão aos lábios e depositou um beijo suave em seus dedos. Boa noite, murmurou. Madison entrou no carro, ainda sentindo o toque dele latejar na pele. Ela repetia mentalmente que tudo era fingimento, uma encenação. Mas a cada dia, ficava mais difícil acreditar nisso. Quando chegou em casa, Jennifer estava sentada nos degraus, segurando uma garrafa de vinho como bandeira de urgência. Reunião de emergência entre melhores amigas, anunciou, levantando-se. Você ignorou todas as minhas ligações. Madison suspirou e abriu a porta. As duas se acomodaram no sofá, e Jennifer serviu 2 taças generosas. Certo, disse ela, encarando Madison com um olhar afiado. Conta tudo. O que está rolando entre você e Carter? Nada, respondeu Madison, mas a palavra soou vazia até para ela. Estamos apenas seguindo o plano. Jennifer bufou. Mad, eu vi as fotos do leilão. O jeito que ele te olhava. Aquilo não era atuação. Madison bebeu um gole longo de vinho, tentando esconder o nó na garganta. Tem que ser. Isso tudo é falso, Jen. Em 2 semanas vai acabar. E eu vou voltar a ser ninguém. Jennifer se inclinou, a voz mais suave. E é isso que você quer? Que acabe. Madison abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A verdade era simples e assustadora. Ela não sabia mais. As fronteiras estavam se misturando. O que era mentira começava a parecer real, e isso a apavorava. Eu não sei, sussurrou. Jennifer apertou a mão dela com carinho. Então talvez esteja na hora de descobrir. No sábado seguinte, Madison estava num carro ao lado de Carter, seguindo rumo ao norte para Napa Valley. O tão aguardado retiro corporativo havia chegado. O verdadeiro teste do acordo deles. O resort era um paraíso cercado por colinas e vinhedos verdejantes, banhado pela luz dourada da manhã. Tão lindo quanto intimidador. Pronta? Perguntou Carter ao estacionar diante da entrada principal. Madison inspirou fundo. Pronta. Assim que saíram do carro, todas as cabeças se voltaram. Executivos e membros do conselho observavam da varanda, taças de champanhe nas mãos. Ela sentiu o peso daqueles olhares como uma maré prestes a engolir. Carter pousou a mão na parte baixa das costas dela. O gesto já familiar, reconfortante. Você consegue, murmurou, e o tom seguro dele fez o medo recuar um pouco. E juntos, sob os holofotes de olhares e expectativas, entraram na Toca dos Leões. Gramados imensos, piscinas infinitas com vista para os vinhedos, quartos que pareciam ter saído direto de uma revista de luxo. Madison e Carter receberam uma suíte.
o que fazia sentido para manter as aparências, mas não ajudava em nada a acalmar os nervos de Madison. A suíte tinha 2 quartos, felizmente, mas o espaço de convivência compartilhado parecia íntimo demais, deixando-a absurdamente ciente da presença dele. Eu fico com o quarto menor, disse Carter, largando a mala no chão. Madison balançou a cabeça. Você está pagando por isso. Fique com o quarto que quiser. Carter lançou-lhe um olhar firme. Madison, não vou discutir sobre o tamanho dos quartos. Fique com o maior. Ela quis protestar, mas o tom decidido dele deixava claro que seria inútil. Então apenas assentiu e foi desfazer as malas, tentando ignorar a estranha sensação de domesticidade que vinha de dividir o mesmo espaço com ele. O primeiro evento oficial era o jantar de boas-vindas, naquela mesma noite. Madison vestiu um vestido azul marinho, simples, mas elegante. E quando saiu do quarto, encontrou Carter esperando. Ele havia trocado o terno por calças sociais e uma camisa branca impecável, com as mangas dobradas até os antebraços. Devia parecer algo casual, mas nele tudo ganhava um ar perigoso e irresistível. Pronta? Perguntou ele. Madison assentiu e juntos desceram para o pavilhão de jantar. O local era aberto, iluminado por fileiras de luzes suspensas que cruzavam o espaço. As mesas em formato de U estavam repletas de executivos e membros do conselho, taças de vinho tilintando sob o som das conversas. Margaret Chan dominava o centro da cena. Assim que avistou Madison e Carter, seu olhar afiado se fixou neles. Lá vamos nós, murmurou Carter. Eles se aproximaram e o sorriso de Margaret foi puro cálculo. Carter, Madison, que prazer vê-los. Espero que o quarto esteja satisfatório. Está perfeito, respondeu Madison com um sorriso caloroso. Obrigada por organizar um evento tão lindo. Os olhos de Margaret brilharam. Fazemos o possível. É importante fortalecer os laços da equipe fora do escritório. Falando nisso, preparei uma dinâmica para amanhã cedo. Exercícios de confiança, integração de equipe. Vocês dois vão participar, claro. A mandíbula de Carter se contraiu, quase imperceptível. Claro. O jantar correu num balé perfeitamente ensaiado. Madison foi posicionada entre Carter e um membro do conselho chamado David Ortiz, que passou a refeição inteira fazendo perguntas invasivas sobre o relacionamento deles. Então, Madison, disse David, girando o vinho na taça, como uma engenheira de software acaba namorando o CEO? É um salto e tanto, não? Madison sorriu, mantendo o tom leve. Eu diria que foi menos um salto e mais um tropeço. Nos conhecemos num evento da empresa, começamos a conversar sobre integração de IA e percebemos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. David arqueou uma sobrancelha. Integração de IA. Que romântico. A mão de Carter encontrou a de Madison sob a mesa, seus dedos entrelaçando-se discretamente. Ninguém mais viu, mas o calor do toque dele percorreu o corpo dela como uma descarga elétrica. Ela é brilhante, disse Carter com a voz firme. Eu seria um idiota se não notasse isso. David soltou uma risada. Bem, você definitivamente nos surpreendeu, Carter. Ninguém esperava que você fosse se aquietar. Eu não chamaria de me aquietar, respondeu Carter, desviando o olhar para Madison. Chamaria de encontrar alguém que vale o meu tempo. A respiração de Madison falhou. O modo como ele a olhava, o tom sincero na voz. Aquilo parecia real, real demais. Depois do jantar, os convidados se reuniram em volta de uma fogueira acesa perto da piscina. As chamas dançavam, projetando sombras douradas e instáveis sobre os rostos sorridentes. Risadas misturavam-se ao som suave das taças e ao crepitar da lenha. Madison ficou perto de Carter, o braço dele apoiado de forma casual sobre seus ombros. Para qualquer observador, pareciam um casal perfeitamente à vontade. Íntimos, conectados, apaixonados. Mas por dentro, Madison estava um caos. Cada toque, cada olhar, cada palavra sussurrada era uma fissura nova nas defesas que ela tentava manter erguidas.
Está com frio? Carter perguntou, notando o leve arrepio que percorreu seu corpo. Um pouco, admitiu Madison. Sem dizer nada, ele tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. O tecido ainda estava quente, com o cheiro inconfundível do perfume dele. Amadeirado, elegante, perigoso. Madison segurou o tecido junto ao peito, como se quisesse guardar aquele instante. Obrigada, murmurou. Sempre, respondeu Carter, a voz baixa, quase um sussurro. Nesse momento, Margaret surgiu, com o timing preciso de quem sabe exatamente quando interromper. Que cena adorável, comentou, o tom carregado de ironia. Preciso admitir, Carter, não imaginei que você fosse capaz desse tipo de afeto. Carter manteve o rosto impassível. As pessoas surpreendem, Margaret. Ela sorriu, um sorriso frio, calculado. De fato. Vamos ver quanto tempo essa surpresa dura. E se afastou, deixando atrás de si um rastro gelado. Madison se virou para Carter. Ela está nos testando. Ela sempre testa, respondeu ele, com calma tensa. É o que ela faz. Madison mordeu o lábio. E se a gente errar? E se ela perceber? Carter levantou a mão e tocou o rosto dela, erguendo suavemente o queixo, até que seus olhares se encontrassem. O gesto foi tão terno, tão inesperado, que o ar pareceu sumir dos pulmões de Madison. Nós não vamos errar, disse ele em voz quase inaudível, porque eu confio em você, e você confia em mim. Isso é tudo o que precisamos. Madison quis acreditar. Deus, como ela quis acreditar. Mais tarde, já no quarto, ela não conseguia dormir. Ficou deitada, encarando o teto, revivendo cada detalhe do dia. A mão dele sobre a dela no jantar, o casaco em seus ombros, o toque no rosto à beira da fogueira. Nada daquilo parecia fingimento. Um leve toque na porta a fez-se sentar. Madison. A voz de Carter veio baixa do outro lado. Está acordada? Ela levantou e abriu a porta. Carter estava ali, ainda vestido, o semblante tenso. O que houve? Perguntou ela. Ele hesitou antes de entrar. Eu não consegui dormir. Fiquei pensando na Margaret, no que ela disse. Madison se afastou, deixando-o entrar. Ele sentou-se na beira da cama, passou a mão pelos cabelos e exalou devagar. Ela vai continuar provocando, tentando encontrar rachaduras, disse ele. E eu não quero que você se machuque por causa disso. Madison sentou-se ao lado dele. Eu sabia no que estava me metendo, Carter. Ele ergueu o olhar, os olhos escuros e intensos. Sabia mesmo? Porque eu não tenho certeza se eu sabia. O coração dela disparou. O que você quer dizer com isso? Carter ficou em silêncio por um longo instante. Então falou, a voz baixa, contida. Eu achei que isso seria simples. Um acordo profissional. Mas não é simples, Madison. Não mais. Ela sentiu o mundo parar por um segundo. Carter. Começou, mas ele se levantou abruptamente. Esquece o que eu disse. Eu devia deixar você dormir. Ele se virou para sair, mas Madison segurou a mão dele. Espera. Carter parou, de costas para ela. Eu também sinto, sussurrou Madison. O que quer que isso seja, não é mais só fingimento para mim. Carter virou-se devagar, e o olhar dele queimava. Madison, se cruzarmos essa linha... Eu sei, interrompeu ela, a voz trêmula, mas firme. O silêncio entre eles era elétrico, a distância mínima. O fogo lá fora crepitava, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. O estômago de Madison afundou. Que virada, repetiu Margaret. Queremos ver como todos se comunicam, não só com seus parceiros escolhidos. O maxilar de Carter se contraiu, mas ele assentiu. Certo. Madison foi realocada para acompanhar David Ortiz, enquanto Carter ficou com uma mulher chamada Laura, do marketing. Madison tentou se concentrar no exercício, mas seus olhos voltavam sempre para Carter. Laura ria, a mão apoiada no braço dele, enquanto o guiava pelo percurso.
Era inocente, profissional, e ainda assim algo quente e desconfortável se retorceu no peito de Madison. Ciúme. Ela percebeu com um choque que estava com ciúmes. Quando as atividades finalmente terminaram, Madison encontrou Carter perto da mesa de refrescos. Foi divertido, disse ela com a voz plana. Carter ergueu uma sobrancelha. Foi? A Margaret está exagerando, retrucou Madison. Te emparelhar com a Laura daquele jeito. Os cantos da boca de Carter se moveram num leve sorriso. Você está com ciúmes? O rosto de Madison esquentou. Não. Está sim, disse Carter, aproximando-se. Madison Cole, você está com ciúmes? Talvez um pouco, admitiu ela, a voz baixando. Ela estava mesmo sensível. A mão de Carter encontrou a dela, o polegar roçando seus nós dos dedos. Não percebi. Mentiroso. Ok, percebi, disse Carter, olhos quentes. Mas eu não estava interessado. Só quero uma pessoa me tocando. O ar sumiu dos pulmões de Madison. Carter, precisamos conversar. Ele a interrompeu. Hoje à noite, depois do jantar do grupo. Só nós dois. Madison assentiu, o coração acelerado. Naquela noite, o grupo se reuniu para uma degustação de vinhos numa das varandas privadas do vinhedo do resort. O sol se pôs, tingindo o céu de rosa e ouro. A atmosfera parecia pedir romance. Mas Madison sentia a tensão apertar a cada minuto que passava. No fim da noite, Margaret a encurralou, segurando uma taça de vinho. Você se saiu bem neste fim de semana, disse ela. Melhor do que eu esperava. Madison forçou um sorriso. Obrigada. Mas preciso perguntar, continuou Margaret, a voz baixa. Esse relacionamento é real ou é uma ficção conveniente para melhorar a imagem do Carter? O pulso de Madison disparou. Não sei do que a senhora está falando. Os olhos de Margaret eram lâminas. Estou nesse ramo há muito tempo, Madison. Sei reconhecer uma encenação. E embora você e Carter pareçam convincentes, há algo fora do lugar. Algo ensaiado. A cabeça de Madison girou. Ela precisava cortar aquilo ali mesmo. A senhora está enganada, disse com a voz firme. O que eu e Carter temos é real, e francamente não é da sua conta. O sorriso de Margaret ficou ainda mais frio. Tudo que envolve Carter Hastings é da minha conta. Ele é o CEO de uma empresa bilionária. Suas decisões afetam milhares de pessoas. Se ele está sendo manipulado ou distraído, isso é um problema. Não estou manipulando ele, contra-atacou Madison com raiva. Eu me importo com ele mais do que esperava, e se isso te incomoda, sinto muito, mas é a verdade. Margaret a estudou por um longo momento e então assentiu devagar. Vamos ver. Quando Margaret se afastou, as mãos de Madison tremiam. Ela encontrou Carter na varanda, olhando os vinhedos. Precisamos ir, disse ela urgente. Carter se virou. O que houve, Margaret? Madison murmurou. Ela sabe, ou suspeita. Eu tentei encerrar, mas... Carter a tomou nos braços, apertando-a. Respire. Vai ficar tudo bem. Não vai. Madison sussurrou, os olhos cheios de medo. Se ela descobrir que é farsa, vai te destruir. Ele a puxou ainda mais para perto, as mãos firmes nas costas dela. Ela não vai, porque não é mais farsa. Lembra? Madison levantou o rosto e olhou para ele, o peito apertado, tentando acreditar nas próprias palavras. E nas dele. Mas o conselho não sabe disso. Eles ainda acham que... Então a gente conta a verdade, interrompeu Carter. Madison piscou, confusa. O quê? Não toda a verdade, ele esclareceu. Só o suficiente. A gente começou isso como um acordo, sim, mas se tornou real. Essa é a história. É honesta. E é exatamente o que eles precisam ouvir. O coração de Madison batia tão rápido que ela mal conseguia respirar.
Você tem certeza? As mãos de Carter enquadraram o rosto dela, os olhos fixos nos dela. Nunca tive tanta certeza de nada. Naquela noite, depois que o grupo se dispersou, eles caminharam juntos pelos caminhos do vinhedo, o luar prateando as fileiras de uvas ao redor. Eu falei sério mais cedo, disse Carter em voz baixa, e isso deixou de ser fingimento há muito tempo. A garganta de Madison se apertou. Para mim também. Pararam de andar, frente a frente em meio ao silêncio cortado apenas pelo som distante do vento. E agora? Perguntou Madison. Agora a gente termina o retiro, respondeu Carter. Enfrenta o conselho. E depois? Depois, a gente descobre o que isso realmente é. Madison assentiu e Carter a beijou devagar. Um beijo cheio de promessa de verdade. Quando voltaram para a suíte, ela se sentia mais leve do que há semanas. O que quer que viesse a seguir, enfrentariam juntos. O último dia do retiro era dedicado à apresentação para os acionistas. Carter seria o palestrante principal e Madison assistia da plateia, observando a confiança natural com que ele dominava o palco. Mas ao chegar ao final do discurso, ele fez algo inesperado. Antes de encerrar, começou Carter, ajustando o microfone, quero falar sobre algo pessoal. O salão ficou em silêncio. Tenho visto muita especulação sobre meu relacionamento com Madison Cole. Alguns de vocês questionaram se é real ou apenas uma estratégia de imagem. O coração de Madison congelou. A verdade, continuou ele, o olhar encontrando o dela entre o público, é que tudo começou como um acordo, uma forma de controlar percepções. Mas em algum momento, isso se tornou a coisa mais real da minha vida. Os olhos de Madison se encheram de lágrimas. Madison, disse Carter, agora num tom mais suave, me ensinou que perfeição não é o que torna alguém digno. É a honestidade, a vulnerabilidade e a coragem de correr riscos. Ele respirou fundo. Estou correndo um risco agora, porque não estou mais pedindo para ela fingir. Estou pedindo para ela ficar. De verdade. O salão explodiu em aplausos. Margaret permaneceu imóvel, o rosto indecifrável. Madison, com lágrimas escorrendo, levantou-se e caminhou até o palco. Carter a encontrou no meio do caminho, puxando-a para os braços dele. Foi bom o bastante? Sussurrou ele contra o cabelo dela. Madison riu entre as lágrimas. Foi perfeito. E ali, abraçados diante de todos, ela percebeu algo com clareza absoluta. Aquilo não era o fim da história. Era apenas o começo. E você? O que achou da história deles? Conte pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual seria a sua nota? Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais histórias emocionantes como esta.